a ressurreição de Cristo. O que significa a ressurreição de Cristo? Nós vamos fazer da mesma maneira que as outras com os padres da igreja, porque eles vão nos ajudar a desvelar os mistérios da Sagrada Escritura. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Versículo de 1 a 15. Nós vamos ler todo o relato da ressurreição do Senhor e depois nós vamos destrinchando, vamos meditando passo por passo. Mateus 28, versículo de 1 a 15. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana. Então, que dia que Jesus ressuscitou? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Olha quem já estava lá. Essas mulheres não tem jeito. Quem estava lá? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Cadê os apóstolos? E eis que houve um violento tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra. Lembra na pregação passada, aquela pedra selada, aquela pedra pesada, que eram necessários muitos homens para rolar? Agora, diz a palavra que um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e ainda se sentou sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Cristo. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. E lembra que tinham colocado guardas? Os próprios guardas dos judeus, quando eles menos esperavam, Cristo ressuscita. Preste atenção que houve, a pedra rolou. Preste atenção que Jesus resplandecia como relâmpago. Será que isso dá medo ou não? Bem de manhãzinha, bem na madrugada. Dá medo ou não dá isso aqui? A pedra do sepulcro rola sozinha. Relâmpago, tremor de terra. Os guardas deviam ter fralda, devia ter levado fralda por dia. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres, as duas mulheres que estavam lá, e essas duas mulheres representam todas vocês. Tem mulher aqui hoje, sim ou não? Vocês estavam lá no sepulcro. Não temais. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Olha que bonito. O anjo fala com essas mulheres: eu sei quem vocês estão procurando. Vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Não está aqui. Gente, olha que lindo. Mas se não está aqui, está onde? A gente viu colocando aqui. Não está aqui. Então imagina você buscar uma coisa, você ter certeza que aquilo está lá, e a notícia é: não está aqui. E é claro que qualquer um ficaria triste com essa notícia, mas no caso delas, que boa notícia. Boa notícia, o porquê que ele não está lá. Ele não está aqui por quê? Desse jeitinho fraquinho aí de vocês. Ele não está aqui por quê?
eu não entendi ainda, ele não está aqui por quê? Eita, que estremeceu agora o coração dela. Ressuscitou como disse. Vinde e vede. Não Jesus ainda. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Venha cá conferir o lugar que ele repousou. Lembra na pregação passada? É como se Jesus dormia. Seu corpo somente dormia. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E aqui os anjos dão uma missão: avisem os apóstolos, avisem os discípulos que ele ressuscitou. Essa tarefa é dada para homens ou para mulheres? Ele vos precede na Galileia, lá o vereis, o haveis de rever, eu vou-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo, com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria. E correram a dar a boa nova aos discípulos. Então elas saíram com uma mistura de medo e de alegria e foram lá falar com os apóstolos. Que elas sabiam onde cada um estava escondido, medrosos. Nesse momento Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: gente, olha, até agora anjo tinha falado com elas. Quem apareceu no meio do caminho? Jesus. Nesse momento Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: salve. Aproximaram-se elas e prostradas diante dele, o que essas mulheres fizeram? Beijar os seus pés. Ei, vocês mulheres, não tem jeito, hein? Beijar o pé de Jesus. Olha o carinho dessas mulheres. De fato, esse evangelho narra a capacidade de um amor que a mulher tem para com Cristo. Vocês mulheres têm uma sensibilidade para amar Cristo que é impressionante. Basta ver aqui agora, se eu pedir, levanta a mão os homens aqui, levanta a mão os homens. Tem bastante, mas agora levanta a mão as mulheres. E por que sempre as mulheres estão em maior número? Será que tem mais mulher na terra? Não sei desse cálculo, se tem mais mulher na terra do que homem no mundo. Mas eu creio que é por causa da sensibilidade de vocês. Vocês são mais abertas a Deus. Vocês são mais sensíveis a Deus. Disse-lhe Jesus. O que Jesus disse para ela? Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. É lá que eles me verão. A mesma coisa que o anjo falou, Jesus confirma. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. E os homens estavam medrosos, os guardas estavam desesperados. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Então provavelmente eles contaram tudo o que aconteceu, do jeitinho que aconteceu. A gente estava lá, de repente a pedra começou a andar sozinha, começou a rolar sozinha, e de repente um tremor de terra, e de repente um relâmpago. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro. Nós vimos na pregação passada que José de Arimateia, sendo rico, não subornou Pilatos. Agora olha o que está acontecendo aqui. Reuniram-se e deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes. Deram dinheirinho para eles e deram uma ordem. Então não é nem se vocês querem ou não,
Qual era a ordem? Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormias. Pergunto para vocês, verdade ou mentira? Verdade ou mentira? O coração deles era tão fechado que nem diante de fatos eles abrem o coração. Quantos fatos aconteceram diante deles? Ressurreição de mortos, leprosos que são curados, paralíticos que levantam. Não, nada como eu vi esses homens. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram as suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Vamos para Mateus capítulo 28, versículo 1. Voltemos ao versículo 1 e vamos agora parte por parte. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. São Pedro Crisólogo disse assim: no final do sábado, agora nós estamos chegando no final do sábado, sim ou não? No final do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, talvez ali por volta quando nós vamos rezar o rosário, 3 da manhã, 4 da manhã, não sei. Assim como a mortalidade é transformada em imortalidade, a corrupção em incorrupção, e a carne do verbo de Deus, as trevas são transformadas em luz, para que a noite mesma se alegre por não ter morrido, mas ter sido transfigurada. Jesus vai ressuscitar na aurora. Lembra que quando ele morreu, as trevas invadiram aquela terra? Agora na sua ressurreição é ao amanhecer, porque agora a luz vai retornar ao mundo. No final do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, o sábado então se alegra agora por ter um efeito subversiente. Sob o jugo da lei, o sábado havia se tornado presunçoso e alheio ao poder vivificante. Pela primazia do dia do Senhor, o sábado é agora despertado maravilhosamente para as obras do poder divino. Irmão e irmã, a partir de agora, se o sábado era mais importante, até porque Deus tinha ordenado isto, o sábado será o dia dedicado para Deus, dedicado para o Senhor, dedicado para o descanso. Agora, o domingo ganha lugar. O sábado vai ter que dar lugar ao domingo, porque agora o domingo é o dia que o Senhor ressuscitou. Amém? Então agora nós cristãos e católicos dizemos que o domingo é dia do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que está escrito aí? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez. O sábado era importante, sim, mas pertencia ao Antigo Testamento. Cristo agora é a novidade, e o sábado agora deu lugar ao domingo. Claro, eu digo para nós cristãos, para nós católicos, diga comigo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, balança a mão dessa pessoa e fala:
eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Amém. Neste primeiro versículo, nós vemos que as mulheres estão lá. As mulheres precedem os apóstolos no mistério. Embora sejam posteriores aos homens por gênero, diz o texto sagrado que as mulheres vieram depois, mas aqui elas são posteriores, elas vêm antes. Quem diz isso é São Pedro Crisólogo. Mateus 28, e você pode guardar Mateus 28, que a gente vai voltar várias vezes a ele. Mateus 28, versículo de 2 a 3. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. São Pedro Crisólogo diz: um anjo desceu e removeu a pedra. Ele não a removeu para abrir um caminho de fuga para o Senhor. Que bonito! A porta do sepulcro, a pedra está rolando, não para que Jesus fuja, mas para mostrar ao mundo que o Senhor já tinha ressuscitado. Ele removeu a pedra para ajudar seus companheiros servos a crerem, não para auxiliar o Senhor sair do túmulo. Deus não precisava de anjo tirando pedra para ele sair do túmulo. Ele, agora ressuscitado, passava por paredes, nós sabemos disso. A pedra rolou para mostrar para nós, para mostrar para aqueles guardas, que Cristo havia ressuscitado. Amém? Ele removeu a pedra por causa da fé, pois ela havia sido colocada sobre o túmulo por causa da incredulidade. Então por que aquela pedra foi colocada? Aquela pedra representa o seu coração fechado. Aquela pedra trancando Cristo naquele sepulcro significa o nosso coração fechado. Significa a incredulidade. Removeu a pedra para que aquele que capturara a morte pudesse ostentar o título de vida. Rezai, irmãos, para que o anjo desça agora e remova toda a dureza de nossos corações. Ergue tua mão no alto e diga assim: que um anjo desça e remova a pedra do meu coração. Pensa agora em alguém lá da sua casa, da sua família, que está com uma pedra, e fala que um anjo desça lá para tirar essa pedra do coração deste meu irmão, deste meu familiar, e abra os nossos sentidos fechados, declarando às nossas mentes que Cristo ressuscitou. Pois da mesma forma que o coração em que Cristo vive e reina é céu, também o coração em que Cristo permanece morto é sepultado e é um túmulo. Gente, olha que lindo. O coração em que Cristo vive é o céu. O coração em que Cristo está morto é um túmulo. O seu coração é céu ou túmulo? Se Cristo vive em você, seu coração é céu. Se Cristo está morto dentro de você, seu coração é túmulo. Lá no Antigo Testamento, segura Mateus aí, vamos para o Antigo Testamento, Ezequiel, porque tem uma profecia do coração fechado. Ezequiel 36, versículo 26.
Ezequiel 36, versículo 26. Leia comigo bem alto. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o quê? O coração de pedra. E veja então que bonito, quando o anjo rola aquela pedra, é a profecia se cumprindo, rolando dos nossos corações esse coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Quantas pessoas nestes 40 dias, quantas pessoas nessa quaresma, a pedra do sepulcro rolou para elas. Elas começaram a quaresma com o coração de pedra. Elas começaram a quaresma com o coração fechado. E a cada Ave Maria, a cada ministração, a cada palavra, a cada música, a pedra do sepulcro de muita gente foi rolando. E muita gente ressuscitou nesta quaresma. Vocês concordam comigo, sim ou não? Teve gente que ressuscitou lá na sua casa, sim ou não? Mateus 28, de 4 a 5. Vendo isto, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. São Pedro Crisólogo diz: o anjo menciona o nome de Jesus, alude à sua cruz, fala da sua paixão e se refere à sua morte. Em seguida proclama a sua ressurreição e confessa a sua soberania. Depois de todo o castigo e depois do sepulcro, o anjo anuncia o Senhor, fala de sua submissão e vê que toda a ofensa da paixão foi transmutada em glória da ressurreição. Como alguém poderia imaginar que Deus fosse diminuído ao tornar-se humano? Deus se diminuiu tornando-se homem. Como que alguém podia crer que seu poder fosse menosprezado pela paixão? Será que aquelas pessoas acreditaram que Jesus morrendo na cruz o seu poder tinha acabado? As pessoas, aliás, na cruz diziam: se és o Todo-Poderoso, desce da cruz. E muita gente que não viu ele descendo da cruz falou: ele não era poderoso quanto ele falava. Será que a gente pode pensar que sua soberania fosse diminuída pela condição de servo? O anjo fala dignamente do crucificado, mostra o próprio lugar onde seu corpo fora depositado, para que não se creia que outro e não ele ressuscitou dos mortos. O anjo mostra o lugar. Mateus 28, versículo 6. O anjo diz: não está aqui, ressuscitou como disse, vinde e vede o lugar em que ele repousou. São Pedro Crisólogo continua: o Senhor ressuscita na mesma carne. Diga comigo: o Senhor ressuscitou na mesma carne. Porque alguém pode pensar que ele tenha ressuscitado num outro corpo. Não, ele ressuscitou no mesmo corpo. Traz de volta as feridas. Interessante, as mãos ainda estão furadas. O coração está furado. Os pés estão furados. Por quê? Traz de volta as feridas, reassume os buracos dos cravos e a testa por seu próprio corpo com os sinais da sua ressurreição e as marcas de seus sofrimentos. Se é assim, como alguém poderia imaginar que ele pudesse voltar em outro corpo? Olha que bonito, Jesus se mostra chagado para mostrar que é o mesmo corpo, não é outro. Como alguém poderia crer que ele voltará em sua própria carne?
É fantasioso pensar que o servo por acaso desprezaria sua própria carne. Tendo certeza, meu amigo, quando ressurgires dos mortos, serás tu entre o próprio corpo. De outro modo, não serias tu se ressurgisses na carne de outro. E aqui vem o ensinamento da igreja. Quando você também ressuscitar, você não vai ressuscitar na carne de outra pessoa, porque se você ressuscitar na carne de outra pessoa, já não é você. Amém? Abra sua Bíblia, porque Cristo ressuscitou, mas também você vai ressuscitar. Frei, onde é que está isso na Sagrada Escritura? Vá na sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Ou melhor, ainda não vou mostrar essa não. Lucas 24. Quero mostrar outra coisa. Lucas 24. Lucas 24, versículo 39. Lucas 24, versículo 39. O que está escrito aí? Jesus falando: vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus, ele vai falando: perto aqui, olha minhas mãos, olha os meus pés, vede, sou eu. São Cirilo de Alexandria. Assim o anjo se tornou evangelista e arauto da ressurreição para as mulheres. O anjo anuncia o evangelho para as mulheres: Cristo ressuscitou. Não procureis, diz ele, aquele que sempre vive, que em sua própria natureza é vida entre os mortos. Como é que vocês procuram aquele que sempre vive, aquele que é a vida, e como é que vocês procuram ele entre os mortos? Ele não está aqui, isto é, ele não está aqui morto em túmulo, mas ele foi ressuscitado. Ele se tornou o caminho de ascensão à imortalidade, não apenas para si mesmo, mas também para nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Se não fosse Cristo, a morte ia nos tragar. Se não fosse Cristo, a ressurreição de Cristo, a morte nos venceria. Olha para quem está do seu lado e diga: por causa de Cristo, depois da sua morte, não é o fim, você vai ressuscitar. Oh glória! Quem quer ressuscitar aí, diga eu. Pode ser hoje ou não? Olha, para ressuscitar tem que morrer, meu filho. Então quer ressuscitar hoje? Já diminuiu. Por essa razão ele se aniquilou, assumiu a nossa semelhança pela graça de Deus, como diz o bem-aventurado Paulo: experimentasse a morte por todos, e assim ele se tornou, eu acho bonita essa frase, repete assim comigo: Jesus se tornou a morte da morte. Jesus se tornou a morte da morte. Eita glória! Jesus se tornou a morte da morte. A morte não achava que ninguém poderia matá-la. E por que Jesus se tornou a morte da morte? Ele mesmo havia dito. Abra sua Bíblia em João, vai aí para frente. João capítulo 11, versículo de 25 a 26. João 11, de 25 a 26, você vai ler bem alto comigo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Você entendeu o que você leu? Significa que se você entrar no caixão, e eu acredito que um dia você vai, mas se você entrar nesse caixão crendo em Cristo, diz a Bíblia que então você não vai morrer, a morte não vai te segurar, e você vai ressuscitar, e você vai viver. Entendeu? Leia de novo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Aquele que crê em Cristo não morre, a sua alma não morre. Olha para quem está do seu lado e diga: se você crer em Jesus, você nunca morre. A morte não tem poder sobre você. O que é a morte para os cristãos, meu irmão? Diante de tudo que eu estou pregando, é somente uma passagem bonita para a vida eterna com Deus, com os anjos, com Nossa Senhora, com os santos, com as pessoas da nossa família que já estão lá. É uma morte que nos leva para o céu. Mateus 28, versículo de 25, ou melhor, versículo de 9 a 10. Mateus 28, de 9 a 10. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas, veja, não deles, delas, e disse-lhes: salve. Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Dizendo-lhe Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. São Hilário, ele diz assim: os eventos nos quais o pequeno grupo de mulheres primeiro viu o Senhor, foi saudado por ele, prostrou-se e foi incumbido de anunciar a boa nova aos apóstolos, invertem a ordem presente no início do mundo. Preste atenção: o gênero pelo qual a morte entrou no mundo seria também o primeiro a receber a glória. Qual foi o primeiro gênero que recebeu a morte? Qual foi o primeiro gênero que recebeu a morte? A mulher, no paraíso, Eva. São Hilário está dizendo que era preciso que a mulher recebesse também em primeiro lugar a glória, a visão, o fruto e a notícia da ressurreição. Os guardas que haviam visto tudo rejeitaram a glória da ressurreição quando aceitaram suborno para mentir sobre o roubo do corpo de Cristo. Eles venderam seu silêncio sobre a ressurreição em troca de honra e prazer deste mundo, pois a sua honra está no dinheiro. Então aqueles guardas se venderam. Aqueles guardas não conseguiram contemplar a ressurreição, estavam com seus corações fechados. Aqueles guardas eram amantes do dinheiro, aqueles guardas eram amantes das coisas do mundo. Perderam aquele mistério. Quem é que viu primeiro aquele mistério? As mulheres. Maria Madalena, Maria. Se no início do mundo uma mulher primeiro viu a perdição, agora mulheres primeiro veem a ressurreição. Amém? Comprovando então a palavra que está em Romanos, vamos para Romanos, capítulo 5, versículo de 20 a 21. Romanos capítulo 5, versículo de 20 a 21. O que está escrito aí? Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundou o pecado em Eva e superabundou a graça em Maria Madalena e Maria.
Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda essa palavra. Por isso São Jerônimo vai dizer: dois sentimentos diferentes ocuparam a mente das mulheres: medo e alegria. Medo vinha da magnitude do milagre que testemunhavam. Era algo muito grande. E alegria pelo desejo da ressurreição. No entanto, ambos os sentimentos as impeliram. Elas continuaram até os apóstolos, para que por meio delas a semente da fé fosse espalhada. Mulheres, tem mulher aqui, sim ou não? O anúncio mais importante da Sagrada Escritura é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não estivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. O anúncio mais importante da igreja iniciou-se sendo dado por vocês, mulheres. As mulheres anunciam por primeiro. Por isso que muita evangelização na casa acontece pela evangelização das mulheres. É verdade ou não é? E por quê? Porque é você quem pega aquele filhinho no colo, e é a sua voz em primeiro lugar que ele escuta, o som de músicas, de palavras. Talvez é da sua boca, mulher, que pela primeira vez o seu filho escuta Jesus, Maria. É pela sua boca, mãe, que um filho é amamentado na fé. É pela sua boca, mãe, que um filho aprende coisas da Sagrada Escritura. Você deve ser aquela que anuncia Cristo ressuscitado dentro da sua casa. Amém? Então, quando as mulheres precisarem, pode dizer: dai-me o espírito de Maria Madalena, que não teve medo de anunciar: Cristo ressuscitou. Eis o que Jesus acrescentou, dizendo: salve. Elas que o procuravam e corriam para ele mereceram ser as primeiras a encontrar o Senhor ressuscitado e ouvir dele: salve. Assim aconteceu, e eu ainda estou lendo São Jerônimo. Assim aconteceu que a maldição de Eva foi desfeita por essas mulheres. Que bonito, a maldição de Eva é desfeita por outra mulher. Não só por essas, mas também por Maria Santíssima. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus já havia dito isso, que a maldição de Eva seria desfeita por outra mulher. Gênesis 3,15, o que está escrito aí? Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto sagrado diz que uma mulher vai esmagar a cabeça de Satanás. Veja que com as mesmas armas que o diabo usou para nos perder, é as mesmas armas que Deus usa para nos salvar. São João Crisóstomo. Depois de partirem com medo e alegria, Jesus as encontrou dizendo: salve. Elas correram até ele cheias de grande júbilo, seguraram seus pés, assim receberam por seu toque uma prova irrefutável de sua ressurreição, com plena certeza pessoal dela, e o adoraram.
E o que ele diz então? Não temais. Mais uma vez o próprio Jesus afugenta o medo, dando lugar à fé. Notai bem como ele mesmo envia boas novas a seus discípulos por meio dessas mulheres. Desse modo concede honra às mulheres. Por meio dessas mulheres, ele traz a boa nova de esperança e curava aquilo que estava enfermo. Alguns de vós podeis desejar ser como essas mulheres fiéis. Vós também podeis agora desejar segurar os pés de Jesus. Abraça aí você mesmo, como se você estivesse abraçando os pés de Jesus. Abraça os pés de Jesus. Nós devemos desejar isto. Não me larga mais, Jesus. Eu não vou te largar mais, Jesus. E aos pés expressa também humildade. Podeis ainda hoje abraçar não apenas seus pés, mas também suas mãos e até mesmo sua sagrada cabeça. Podeis também receber hoje esses mistérios sublimes com a consciência pura. Podeis abraçá-lo não apenas nesta vida, mas também de modo ainda mais pleno, naquele dia em que o vireis vindo com glória indescritível, com uma multidão de anjos. Se tiverdes dispostos a agir juntamente com ele de forma compassiva, ouvireis não apenas essas palavras, salve, mas também aquelas outras: vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um dia eu e você vamos abraçar Jesus no céu. Ministério de música, eu não sabia o que eu ia cantar, até falei com o pessoal lá embaixo, não sei que música eu vou cantar, mas agora já sei. E trata de estudar lá atrás se vocês não sabem. Não vai ser agora não, vocês podem ouvir lá atrás ainda, entender como que é. Teu abraço, em Lá maior, teu abraço. Aquela, vocês conhecem? Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Vamos deixar para o final. Um dia você vai dar um abraço forte nele, mas enquanto você não chega lá, nunca se esqueça que Jesus está na Eucaristia. E na Eucaristia você pode dar um abraço forte nele, sim ou não? Nunca se esqueça que Deus está naquele morador de rua. E você olhando aquele morador de rua pode dar um abraço, e você vai estar dando um abraço em Cristo. Porque a palavra diz: a quem você, se você fizer isso a algum desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Quando é que eu te vi com fome? Quando você alimentou alguém que estava com fome, você me alimentou. Quando você vestiu alguém que estava nu, você me vestiu. Então lembra que a gente pode abraçar Jesus nessa terra. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 29. João capítulo 20, versículo 29. O que está escrito aí? Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Você já viu Jesus alguma vez? Mas você crê? Então você é feliz. Mateus 16, versículo 4. Ou melhor, já lemos Mateus, vamos para Marcos agora. Marcos 16. Marcos 16, versículo 4. Marcos 16, versículo 4. Levantando os olhos, elas viram removida a pedra
que era muito grande. Prudêncio diz assim: nem a pedra, nem os ferrolhos do túmulo puderam reter Cristo cativo. A morte já vencida por ele pisoteou o abismo ardente do inferno. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. O que está escrito aí? Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Aplauda essa palavra. Deus quebrou os grilhões da morte. Marcos 16, capítulo 16, versículo 5. Agora guarde a sua Bíblia em Marcos, que nós vamos voltar várias vezes a Marcos. Marcos 16, versículo 5. Entrando no sepulcro, viram, sentado do lado direito, um jovem vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Gregório Magno: e notemos também o que significa o anjo ser vestido sentado à direita. O que significa esse anjo sentado à direita? Pois o que é o lado esquerdo, se não esta vida presente? E o que é o lado direito, se não a vida eterna? E assim, uma vez que nosso Senhor já havia transcendido a mortalidade desta vida presente, era justo que o anjo que viera anunciar sua entrada na vida eterna estivesse sentado ao lado direito. Vocês lembram daquela passagem onde vai separar os bons dos maus? Os bons vão para a direita, os maus vão para a esquerda. O anjo senta à direita de Cristo, para mostrar que ele agora está na eternidade. Beda diz assim: os anjos que proclamam sua ressurreição aparecem sentados para significar que ele foi buscar o seu assento, para significar que Cristo foi buscar o seu assento no reino celeste após ter vencido a morte. Eles também aparecem em pé em outra passagem para mostrar que ele igualmente intercede por nós nos mistérios de seu Pai como sumo sacerdote. O anjo então está veja, o anjo está à direita para mostrar que a direita é a vida eterna. O anjo está sentado para mostrar que Cristo agora vai buscar o seu assento. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. O que está escrito aí? Se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aonde está Cristo? Então quando você chegar lá no céu e ver muita gente, onde que está Cristo? Você já sabe, sentado à direita do Pai. Olha para quem está do seu lado e diga: quando você for para o céu, você vai ver, você vai entrar lá. Fala para ela assim: eu nunca fui, mas eu já vou te falando. Você vai encontrar muita gente, porque a Bíblia diz que é incontável. E quando você ficar perdido, não saber onde está Cristo, basta você ir à direita do Pai, Ele estará sentado no trono, te esperando. Amém? Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do... A partir de agora você não busca mais coisa da terra.
A partir de agora você não busca só coisas nesta terra. A partir de agora você não busca sua felicidade só nesta terra. A nossa felicidade está no alto. A sua felicidade está no alto. Por que que as pessoas de hoje estão tão frustradas na vida? Por que que as pessoas de hoje estão tão decepcionadas na vida? Porque elas ainda acham que a felicidade está aqui. A felicidade que está aqui não é completa. A felicidade que está neste mundo é passageira. Estou falando de uma felicidade mundana. A felicidade verdadeira, a Bíblia disse para você, está no alto. Está no alto. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Encha a sua casa com todos os bens que você quiser, e isso não vai te trazer a felicidade. Encha a sua garagem com todos os carros que você quiser, e isso não vai encher o teu coração de felicidade. Povoe esse céu com os aviões particulares que você quiser, e você não vai preencher a felicidade do teu coração. Tenha o dinheiro na conta que você quiser, e você não vai preencher a felicidade do teu coração. A felicidade não está nessa terra, a felicidade está no alto. No alto, no alto, no alto. Por isso em cada missa, o sacerdote diz o quê? Corações ao alto. Corações ao alto. Corações ao alto. Amém. Marcos 16:6. Marcos 16:6. Ele lhes falou: não tenhais medo. Buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. João Damasco, quando veneramos a imagem da preciosa e vivificante cruz, sabemos que ela é feita de madeira. A cruz é feita de quê? De madeira. Não reverenciamos a madeira em si. Longe de nós tal coisa. Mas a imagem como símbolo de Cristo. Então por que para nós católicos a imagem é tão importante? Porque ela é símbolo. Ela não é, mas ela é símbolo. Pois ele disse a seus discípulos, advertindo-os: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, referindo-se à cruz. E do mesmo modo, o anjo da ressurreição disse à mulher: procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. E o apóstolo disse, em 1 Coríntios 1:23, pregamos Cristo crucificado. Pois há muitos chamados Jesus, e muitos que podem alegar ser o Cristo, mas nós veneramos aquele que foi crucificado. Tem outras pessoas com o nome Jesus, mas o Jesus que a gente venera e adora é o Jesus crucificado. Ele não diz traspassado, mas crucificado. Convém-nos então venerar o sinal de Cristo, pois onde quer que o sinal esteja, ali também ele estará. Mas não nos convém venerar o material, o que é feita a imagem da cruz, ainda que seja de ouro ou de pedras preciosas. Isso aqui é um pensamento bonito para nós católicos. Nós não adoramos a imagem. Para nós é importante o que ela representa. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6,14. Quanto a mim, eu não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Bonita ou não essa palavra? Eu quero que você repita comigo: quanto a mim, eu vou me gloriar da cruz de Jesus. Diga, levanta sua mão bem alta e diga: o mundo está crucificado para mim.
O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Você entendeu o que você leu agora ou não? Se você está crucificado para o mundo, suas mãos estão presas, os teus pés estão presos. Aí quando alguém te chamar para alguma coisa do mundo, você fala: não dá, estou preso. Vamos lá, estou preso. Livremente, por amor, crucificado ao meu Senhor, daqui não quero sair. Eu estou crucificado para o mundo. Então não adianta mais chamar você para as coisas mundanas. Eu sei que tem gente que vai começar a reclamar de você, e reclama de você, porque você não faz mais as coisas que alguém gostaria que você fizesse. Mas eles vão ter que entender que nós estamos crucificados. E não dá mais para voltar atrás. Olha para quem está do seu lado e diga: não dá mais para voltar atrás. Vocês estão entendendo a ressurreição de Cristo, sim ou não? Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, versículo 6. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Santo Agostinho, ele morreu, mas venceu a morte. Em si mesmo pôs fim ao que temíamos. Tomou-a sobre si e a venceu. Como caçador poderoso capturou e matou o leão. Onde está a morte? Procura-a em Cristo, pois ela já não existe. Mas ela existiu e agora está morta. Onde está a morte? Procura em Cristo. Um dia ela existiu, mas agora não existe mais. Onde que está a morte? Está morta. Ó vida, ó morte da morte. Quem é a vida com V maiúsculo? Ó vida, ó morte da morte. Tem de bom ânimo, ela morrerá também em nós. Aquilo que se deu em nossa cabeça, aquilo que se deu em Cristo, também se dará em nós, seus membros. A morte morrerá e em nós também. Diga comigo bem alto: a morte morrerá, em mim também. Mas quando? Frei, quando é que essa morte morre em mim? Pergunta para quem tem do seu lado, vê se ele sabe a resposta. Quando? Quando? Não sabe? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, quando? Quando que a morte não vai ter mais poder sobre você? Resposta: 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. O que está escrito aí? Quando for dado sinal, preste atenção. Quando for dado sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Eita, vai ter dia que vai tocar trombeta. E o mesmo Senhor descerá do céu. Então é a segunda vinda de Cristo. O Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo, diga comigo, os que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro.
Pronto, está aí a resposta. A morte não terá mais poder sobre você, porque agora o seu corpo vai ressuscitar. E quem está muito gordinho vai ressuscitar em forma. E quem está sem braço vai ressuscitar com o braço. E quem está sem perna vai ressuscitar com perna. E quem está imperfeito em alguma coisa vai ressuscitar perfeito, corpo glorioso. Agora ficou todo mundo feliz, né? Eu vou deixar até de fazer academia. Vocês acham que o corpo bonito é aqui, gente? O corpo bonito não é aqui, não. Corpo bonito, vocês acham que vocês estão vendo nos Instagram da vida? Não. Esse corpo aí é custa de muito sacrifício, de muito não sei lá o quê. Às vezes com muito filtro, com muita enganação. Seu corpo vai ficar belo. Vai voltar a ser, o teu corpo e tua alma voltará a ser do jeitinho que Deus criou Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus. Vai ser belo, belo, belo. Você vai ser belo por dentro e por fora. Tem gente que ficou feliz agora. No fim do mundo, na ressurreição dos mortos, em que cremos e da qual não duvidamos, nesta hora, a morte morrerá em você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 54 a 55. 1 Coríntios capítulo 15, 54 a 55. O que está escrito aí? Eu quero que você leia comigo. Quando este corpo corruptível estiver revestido de incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, está vendo? Então a morte não terá mais poder sobre você, como está lá em Apocalipse 21, versículo 4, lá não haverá morte, lá não haverá luto, então a morte não existirá mais para você. Então quando o seu corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E você vai estar lá no céu falando com a morte: cadê você agora, morte? Não tem mais poder sobre mim, não tem poder sobre nós. Lá não há dor, lá não há lágrima, lá não há morte, lá só existe alegria e felicidade e paz no Senhor. Não é possível que você vai trocar isso, meu filho, pelas coisas dessa terra. Que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Se falar que vai ter que fazer isso para ganhar o céu, eu vou fazer. Se Cristo fala, faz isso, vamos fazer então. Tudo que Cristo falar para ir para o céu, vamos, bora fazer. Você lembra quando Jesus disse assim: se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca e joga fora. Então arranca esses olhos logo. Porque é melhor você ir para o céu sem um olho do que ir com os dois olhos para o inferno. Não, vamos com os dois olhos para o inferno, vamos para o céu, nem que seja com um olho só. Se esse olho está levando a gente para o pecado, arranca. Não os olhos físicos, viu, por favor. Olha para quem está do seu lado e diga: para ir para o céu vale tudo. É tudo ou nada. Deus ou nada, santos ou nada.
Amém? Cirilo de Alexandria, ele recorda que também anjos trouxeram alegres boas novas do nascimento de Cristo aos pastores de Belém. Os anjos sempre estão presentes na vida de Cristo. Agora os anjos anunciam a sua ressurreição. Olha que bonito. No nascimento, os anjos anunciam. Na ressurreição, os anjos anunciam. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Já lemos Mateus, já lemos Marcos. Vamos agora para Lucas 24. Lucas 24, de 9 a 11. Lucas 24, de 9 a 11. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Portanto, não era apenas duas mulheres, tinha um monte de mulher lá. Olha lá, Joana, mãe, e Maria, mãe de Tiago, e as outras suas amigas, porque onde tem mulher sempre tem as amigas. Vocês já prestaram atenção nisso? Onde tem mulher, pode escrever que tem as amigas do lado. Santo Agostinho. Mulheres, preste atenção. As mulheres foram ao túmulo, mas não encontraram o corpo no túmulo. Em vez disso, foram informadas que Cristo ressuscitara. As mulheres relataram isso aos homens. E o que está escrito? O que ouvistes? Essas coisas lhe pareceram como um delírio. Preste atenção no que está acontecendo. As mulheres falam com os homens. Pergunta para vocês, mulheres: os homens acreditaram? Os apóstolos achavam que elas estavam delirando. Quão infeliz é a condição humana. Preste atenção no que Agostinho agora vai falar. Eva relatou que a serpente havia dito e ela foi ouvida por Adão prontamente. Então, no relato da perdição, Eva fala com Adão e Adão logo escuta Eva. Agora, no relato da ressurreição, as mulheres falam e os apóstolos não escutam de primeiro momento. Uma mulher mentirosa foi acreditada. Diga comigo, uma mulher mentirosa foi acreditada. E todos nós morremos. Mas os discípulos não acreditaram em mulheres que diziam a verdade, para que pudéssemos viver. Por que Adão confiou em Eva? E por que os discípulos não confiam nas santas mulheres? Por que Adão e Eva acreditou na mulher para que nós morrêssemos e eles não acreditam para que a gente viva? Aqui, portanto, devemos refletir sobre a bondade das disposições do Senhor, porque foi certamente a obra do Senhor Jesus Cristo que fosse o sexo feminino a primeiro anunciar que Ele ressuscitara. A humanidade caiu primeiro por meio do sexo feminino. A humanidade foi restaurada pelo sexo feminino. Que bonito, né? Se uma mulher caiu lá atrás, é uma mulher que vai restaurar. Se uma mulher caiu lá atrás, é uma mulher que vai restaurar. E quando eu falo mulher, é claro que também o homem caiu. É claro que também o homem também rejeitou. E aí a gente compara Adão com Cristo. Cristo é o novo Adão, segundo São Paulo. Mas agora comparando a mulher Eva com a mulher que está no sepulcro.
Uma virgem deu à luz a Cristo, uma mulher proclamou que ele ressuscitara, por meio de uma mulher a morte, por meio de uma mulher a vida. Mas os discípulos não acreditaram no que as mulheres disseram, julgaram que estavam delirando, quando na verdade estavam comunicando a verdade. Como é difícil você anunciar a verdade para alguém, e se alguém não acredita em você? E deixa eu falar com vocês, mulheres, eu sei que não é fácil para vocês quando vocês anunciam a verdade para um marido que está distante, e esse marido não acredita na sua verdade. Você tem uma verdade tão grande que é Cristo em você, e teu marido é um cabeça dura que muitas vezes não acredita na verdade que você tem. Eu creio que você não tem um desse em casa, graças a Deus. Lucas 24, versículo 12. Lucas 24, versículo 12. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos. Eles não acreditaram, foram lá ver. E viram só os panos de linho na terra. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que aconteceu. Agora acreditou, né, Pedrão? Efrém o sírio diz: se ele deixou suas roupas no túmulo, foi para que Adão pudesse entrar novamente no paraíso sem roupas, exatamente como estava antes de pecar. Olha que pensamento bonito. Cristo despido, para que o ser humano voltasse ao estado original. Qual é o estado original? Leia sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Por que que Jesus deixou as roupas no sepulcro? Gênesis 2, 25. Gênesis 2, 25. O que está escrito aí? O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Preste atenção, no início da humanidade, essa nudez revela santidade, essa nudez revela pureza. Quando eles perderam a pureza, o que eles fizeram? Eles pegaram folhas de figueira para se cobrirem, porque agora eles estão envergonhados. Esta é a retratação do pecado. Agora eles se cobrem porque estão não mais na pureza, não mais na justiça, não mais na santidade. Então, Efrém o sírio está dizendo para nós: por que que Cristo também sai do sepulcro despido, deixa as roupas, o linho, o pano que o cobria lá, para que o ser humano voltasse ao seu estado original, naquela nudez que revelava a sua pureza e a sua santidade. Você está entendendo isso, sim ou não? Diga comigo, isso é lindo. Já lemos Mateus, já lemos Marcos, já lemos Lucas. Para terminar, vamos para João. João capítulo 20, versículo 1. João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia em que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida no sepulcro. Santo Agostinho diz: o primeiro dia da semana é o que a prática cristã agora chama do dia do Senhor, por causa da ressurreição do Senhor. Portanto, a partir de agora, você tem que entender que domingo é dia de Jesus. Domingo é dia de ir para a missa para nós católicos, amém? Olha para quem está do seu lado e fala isso: domingo é dia da missa. Aconteça o que acontecer, domingo é dia de missa. A não ser que uma causa grave te impeça.
Então você deve acordar no domingo assim: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque tem gente que acorda o contrário: ah, eu não acredito que eu vou ter que ir para a igreja, uma preguiça nesse domingo. Está morto. Alguém devia falar: levanta-te dentre os mortos. Daqui a pouco, são 5h34 da tarde agora. Hoje, é 8 horas da noite a missa? 8 horas da noite, você vai estar celebrando a ressurreição do Senhor. Digo para você: vá tomar um banho para tirar esse CC. Vai botar uma roupa bem bonita para Jesus. E vai vir aqui para testemunhar que o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Hoje, nas igrejas católicas do mundo inteiro, seja na China, no Japão, no Vaticano, seja no Brasil, toda a igreja católica celebra a ressurreição de Cristo. As mesmas leituras, a mesma missa, a mesma celebração, a unidade da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Fiéis do mundo inteiro, de diversas línguas e raças, vão hoje ao encontro do Senhor para segurar-lhe os pés e dizer: meu amado Jesus, o Senhor ressuscitou. E se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Para terminar, daqui a pouco você vai levantar, daqui a pouquinho. Você vai levantar com força. Se tem alguém falando do seu lado, se tem alguém falando do seu lado, só diz para ele assim: Ezequiel de Jerusalém, preste atenção. Oculto primeiro num ventre de carne, ele santificou o nascimento humano pelo seu próprio nascimento. Ele santificou o nascimento humano pelo seu próprio nascimento. Oculto depois no ventre da terra, ele deu vida aos mortos por sua ressurreição. Esse dia traz uma mensagem de alegria. Hoje, esse dia traz uma mensagem de alegria. É o dia da ressurreição do Senhor. Ele levantou a raça de Adão. Nascido para o bem dos seres humanos, ele ressurgiu dos mortos com eles. Então com Cristo ressuscitamos todos nós. Nesse dia, o paraíso aberto pelo ressuscitado, Adão é restaurado à vida e Eva é consolada. Neste dia ressoa o chamado divino, o reino é preparado, somos salvos e Cristo é adorado. Neste dia, ele tendo pisado a morte sobre os pés, olha o que Cristo fez com a morte. Vai aí com seus pés. O que Cristo fez com a morte? Neste dia, ele tendo pisado a morte sobre seus pés, feito tirano, prisioneiro e despojado do mundo inferior, ascendeu ao céu como rei em vitória, como governante em glória, como condutor de carruagem invencível. Ele disse ao Pai: aqui estou, ó Deus, com os filhos que me deste. E ouvi a resposta do Pai. A resposta do Pai está no Salmo.
Abra sua Bíblia, Salmo 109. Salmo 109, versículo 1. O que está escrito aí? O que o pai disse para ele? Eis o oráculo do Senhor que se dirige a meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. A palavra de Deus diz que um dia estarão todos os inimigos aos pés de Jesus. Amém? A Ele seja a glória. Diga comigo, a Ele seja a glória, agora e para sempre, pelos séculos sem fim. Por isso você não pode ficar triste. Por mais que aconteça coisas na sua vida, você não pode ficar triste, porque Ele ressuscitou. Última palavra que a gente ainda vai ler, última. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E essa você já pode ler de pé. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15. Leia comigo. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Levanta essa palavra bem alto. Levanta a sua Bíblia. Olha que cena linda. Diga, essa é a palavra do Senhor. Tudo que está aqui é a verdade. E toda essa palavra que foi pregada esta tarde, eu coloco ela dentro do meu coração. Diga para o Senhor, eu vou viver, Senhor, tudo que a tua palavra me falou hoje. Amém! Viva a palavra de Deus! Viva a palavra de Deus! Segura ainda na mão da pessoa que está do seu lado. Quantas lágrimas você já derramou nessa vida? Quantas lágrimas você já derramou nessa vida? Ó, são incontáveis. Quantas lágrimas você está derramando agora? Só Deus sabe. E quantas lágrimas ainda você vai derramar? Só Deus sabe. Na Salve Rainha, a gente reza assim: estamos aqui neste vale de lágrimas. Olha para quem está do seu lado e diga, não tem jeito. Enquanto você estiver aqui, você vai estar no vale de lágrimas. Esse mundo tem muitas tristezas, mas Cristo ressuscitou para nos abrir as portas do paraíso. E diz a palavra em Apocalipse 21, versículo 4, aquilo que nós estamos cantando nessa música: lá não haverá choro, lá não haverá lágrima. Você não pode abrir, mas eu vou abrir o texto sagrado para você. Aqui está dizendo o seguinte: enxugará toda lágrima de seus olhos. Diga comigo, enxugará toda lágrima dos seus olhos. Eu quero me despedir de você que está em casa. Foi uma alegria estar com você. Nos encontramos na missa. Hoje tem missa,
Lembrando que hoje a gente não dorme. A gente dorme hoje, gente? Hoje a gente não dorme. Então nós nos encontramos na madrugada. Diga comigo: enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então preste atenção. Quando você chegar no céu, você vai chegar com os olhos cheios de lágrimas, por causa dos teus sofrimentos. Só que para você entrar no céu, você não pode entrar com lágrima, porque lá não tem lágrima. Então antes de você entrar no céu, não sei como vai ser isso, alguém vai enxugar todas as suas lágrimas. Todas as suas lágrimas. Todas as suas dores, uma por uma será enxugada, uma por uma, cada lágrima sua. E você só vai entrar no céu quando não tiver mais nenhuma lágrima nos seus olhos. Porque quando você passar para cá, já não há mais dor, já não há mais lágrima, já não há mais morte, já não há mais grito, já não há mais luto, já não há mais dor. Balança a mão da pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala: bora pro céu.